Convido vocês a reverem à mesa O Amor na História e na Literatura, com o historiador Laurentino Gomes e Sérgio Rodrigues. Boa noite aos senhores. Boa noite. Então, olha, uma mini apresentação, todo mundo conhece. Então, Laurentino é paranaense, de Maringá. Ele já está aí com 6 jabutis em casa, graças aos seus livros 1808, 1822, 1889. Temos aqui a novidade também, né, Laurentino, do Caminho do Peregrino. E ele é um jornalista que se apaixonou por história e, graças a Deus, trouxe uma história, às vezes meio complicada, muito saborosa de ler, e a gente te agradece. Vamos falar um pouco, então, com você de O Amor na História. O Sérgio Rodrigues é escritor, crítico, tem uma carreira grande, e, além de muitas qualidades, é mineiro de Muriaé, embora está no Rio há muito tempo, e ele tem 3 romances, 2 livros de contos, e está lançando aqui no FLI Araxá o Viva a Língua Portuguesa. Brasileira. Desculpa, Viva a Língua Brasileira. E ele vai falar um pouco do amor na literatura. Então, já que somos mineiros aqui, vamos dar a palavra primeiro ao amigo do Paraná. Laurentino, conta para a gente, a partir da sua pesquisa, você ouviu muitas histórias aí interessantes de amor no século XIX, você deve ter boas histórias para contar, né? Vamos começar por onde? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, o convite da FLI Araxá. É minha 3ª vez em Araxá, uma pelo Sempre um Papo e agora a segunda pela FLI Araxá. Gosto muito de vir aqui e estou encantado com esse evento, um evento muito corajoso. O Brasil inteiro cancelou eventos literários, é uma raridade o que está acontecendo aqui, então admiro muito o Afonso e todos os organizadores, realmente vocês tiveram uma coragem extraordinária de fazer essa 5ª edição. Bem, a história, ela tem várias maneiras de ser narrada e interpretada. Mas, geralmente, predomina a chamada história oficial, que é uma história que tem tudo menos amor. Por quê? Porque a história oficial, ela basicamente se incumbe de produzir mitos, produzir o imaginário da sociedade a respeito do que ela foi ou do que ela gostaria de ser. Então, os personagens da história oficial geralmente são mais parecidos com estátuas de pedra ou de bronze do que pessoas reais, de carne e osso. Essa história também fica muito distante do leitor de hoje, do leitor em carne e osso que está lendo hoje, né? Duque de Caxias, o Dom Pedro I, o Barão de Mauá, Dom Pedro II, Getúlio Vargas, eles são personagens míticos. É importante levar em conta que a história, ela tem uma função social muito importante, que é a de construção de identidade, né? É olhando o passado que nós procuramos entender o presente e também projetar a nossa identidade para o futuro. Como é que nós viemos até aqui, como é que nós chegamos, quais são as nossas dificuldades, as escolhas que nós fizemos ou deixamos de fazer no passado. E tudo que envolve identidade, envolve personagens e acontecimentos reais, objetivos, mas também uma certa mitologia a respeito do que nós gostaríamos de ter sido, né? Essa identidade, a identidade nacional brasileira, ela é muito mais imaginária do que real. Isso se reflete nos nossos mitos históricos, porque esses são os nossos marcos fundadores, né? Os nossos totens. Olhando os personagens, os acontecimentos do passado, é que nós procuramos definir a nossa identidade presente e também a identidade futura. O que eu procuro fazer, uma vez que eu estou falando com um leitor geralmente mais leigo, não habituado a estudar a história do Brasil, um estudante adolescente, uma criança, é observar essa história pelo viés da história privada.
Essa história que muitas vezes inclui a alcova, que tem informação preciosa a respeito de como nós chegamos até aqui. Por duas razões. Primeiro, que quando você observa o personagem de carne e osso em ação na história, e não o mito, essa história fica muito mais interessante. Você observa que as pessoas que fizeram a história passada, elas são muito parecidas com cada um de nós que estamos aqui hoje à noite, com as nossas angústias, com as nossas incertezas, com as nossas coragens, os nossos medos, as nossas perguntas a respeito do futuro e exercendo papéis que nem sempre nós gostaríamos de exercer, mas nós somos pressionados pelas circunstâncias do momento. Isso vale para as nossas vidas privadas, às vezes nós fazemos coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas somos pressionados a fazer pelas circunstâncias das nossas vidas individuais, das nossas famílias, dos nossos grupos sociais, mas principalmente as circunstâncias da sociedade, do passado, né? Se você observar um Dom João VI, ou um Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles tinham muitas dúvidas a respeito do que deveria ser feito, muitas dúvidas a respeito do seu próprio papel. O Dom Pedro II, por exemplo, tem anotações em que ele diz que eu gostaria muito mais de ser um presidente da República do que um imperador. Ele exercia o seu papel de forma desconfortável, mas ele age sob pressão. E esse personagem também, os personagens agem sob pressões que nem sempre têm a ver com circunstâncias políticas, econômicas, sociais, geopolíticas, diplomáticas e assim por diante, militares. Tem a ver com as suas vidas absolutamente privadas. Então, você não consegue entender o primeiro reinado, a história e a crise do primeiro reinado do Brasil, sem observar uma grande história de amor que estava em andamento, que é o romance entre o Dom Pedro I e a futura Marquesa de Santos, a Domitila de Castro. E é uma história de amor com duas faces. De um lado tem o Dom Pedro se apaixona pela futura Marquesa de Santos na véspera do Grito de Ipiranga. Até hoje nunca ninguém entendeu por que o Dom Pedro foi a Santos e estava subindo a Serra do Mar quando ele fez o Grito do Ipiranga. Há um boato de que, na verdade, ele teria ido se encontrar em segredo com a Domitila de Castro, porque o pai dela tinha uma chácara perto das margens do Riacho do Ipiranga. E, a partir daí, toda a história do primeiro reinado, basicamente, é definida por esse romance. A sociedade brasileira, que era muito conservadora, fica absolutamente escandalizada com a forma como Dom Pedro se apaixona e leva a Domitila de Castro para dentro da corte, mas também pela maneira como ele submete a mulher oficial dele, a imperatriz Leopoldina, a uma humilhação inaceitável, né? Ele nomeia a Domitila de Castro a dama da corte, a que cuidaria de todo o ritual, todo o protocolo da corte da Leopoldina. Isso é uma coisa inaceitável. Ela morre na depressão, precocemente, em 1826. Então, observar essa história de amor é fundamental para entender um evento importantíssimo da história do Brasil, que é a independência e o primeiro reinado. Como observar uma história de amor às avessas, que é a relação do Dom João VI com a Carlota Joaquina, também é importante para entender os passos, as decisões, a contradança entre a coroa espanhola, a coroa portuguesa, os interesses brasileiros e portugueses e os interesses espanhóis no Prata e na Argentina e assim por diante, em função dessa grande rivalidade que acontece não só na geopolítica, mas dentro de casa, né? O Dom João e a Carlota Joaquina, quando vieram para o Brasil, já não moravam juntos. Ele morava na quinta, lá no Palácio de Mafra, e ela morava em Queluz. E no Rio de Janeiro, ela foi morar numa chácara em Botafogo, e ele ficou morando em São Cristóvão. Mas é uma mulher muito forte, que passa para a história do Brasil de forma muito pejorativa, até pelo papel político que ela exerceu. E se você continua a caminhar nessa história, você vai observar, por exemplo, um romance maravilhoso, embora mais platônico do que consumado, que é a paixão do Dom Pedro II pela Condessa de Barral, uma mulher muito forte, maravilhosa, uma intelectual, uma mulher muito charmosa, embora dissessem que não fosse uma mulher tão bonita assim, pela qual o Dom Pedro II se apaixonou perdidamente também, mas de forma menos escandalosa do que o pai dele
Dom Pedro I. Aliás, isso me surpreendeu muito ao fazer o livro 1889, porque a imagem que nós temos na história oficial é de um Dom Pedro II muito circunspecto, sempre vestido de preto, de barba branca, precocemente envelhecido, um homem muito sisudo, né? O que eu descobri é que o Dom Pedro II teve tantas namoradas quanto o pai, Dom Pedro I. Mas só que ele era discreto, ele nunca teve um namoro escandaloso, ele teve vários casos que eu narro no livro 1889. Então é muito interessante você observar esse imperador mais mineirinho, vamos dizer assim, do que o Dom Pedro I. Mas, enfim, olhar as histórias de amor são fundamentais para entender a história do Brasil, a história de geral, mas também para aproximar essa história do leitor de hoje. Ele se identifica mais com essa história humana, uma história repleta de sentimentos que a história oficial não tem. Bem, vamos passar agora para o Sérgio Rodrigues um pouquinho, que vai falar o amor na literatura, mas você tem que falar um pouquinho do Viva a Língua Brasileira também. Não, com todo prazer. Eu quero falar muito do Viva a Língua Brasileira, se você deixar. Mas, assim, eu sou jornalista, sou crítico literário, tenho um romance histórico, quer dizer, eu gosto muito de história, tenho um romance histórico com muita pesquisa e tal, sobre os anos 30, brasileiro, chamado Elza Garota. Mas eu sou, assim, mais do que tudo, o que me encanta mesmo é ficção, é história inventada. Eu gosto mais de história inventada do que de história de verdade. E eu acho que a ficção não é... Quer dizer, hoje em dia eu percebo uma certa tendência a se olhar a ficção com certo menosprezo, como se ela fosse menos séria do que a não ficção, né? Porque ela, afinal de contas, é um monte de mentiras ali que você inventa. Não, a boa ficção, o bom romance, o bom conto, não é mentira. Não é mentira, é uma forma de se chegar a verdades que os fatos não nos permitem entender, porque os fatos eles são limitados, né? O que nós conseguimos colher de informação tem o seu limite, às vezes o limite arquivístico, o limite humano, o limite da memória, vários limites, as coisas se perdem. Assim, eu acho que uma boa história inventada é aquela história que permite a gente entender aspectos da nossa vida, do nosso país, da nossa existência, da nossa, enfim, da nossa experiência de ser humano, que só a ficção nos permite alcançar, né? E quando a gente pensa em né, o amor na literatura, o amor ele é inseparável, completamente inseparável da literatura desde sempre. O que acontece é que ele talvez seja até o grande tema da literatura. O poder seriam outros temas da literatura, certamente. A morte também, com certeza. O amor e a morte sempre vêm muito próximos, né? O que ocorre é que na literatura o amor não ou raramente o que a gente espera que o amor seja na nossa vida, né? Porque todo mundo quer um amor tranquilo, né? Como diz o Cazuza, eu quero a sorte de um amor tranquilo, com o sabor de fruta mordida. O amor na literatura é sempre conflituoso, é um pega para capar, é uma guerra. Em geral, ele acaba muito mal, né? Porque ele é o sentimento que consegue despertar, consegue desencadear processos muito violentos, né? E conflitos, né? A disputa do mesmo objeto amado por duas pessoas, só uma pode vencer. Quer dizer, isso aí é tema de literatura desde sempre. Eu queria falar um pouquinho de uma história. A princípio não era um livro, hoje é um livro, há muito tempo que é um livro, mas era uma história oral chamada A Ilíada, né, que é talvez a história mais antiga, certamente no Ocidente, é a história mais antiga
que a gente conhece. É onde, assim, se a gente for lá na infância da humanidade, onde nasce a literatura, o berço da literatura, como nós a entendemos hoje, está lá a Ilíada. É um poema épico, né? É uma história em verso, uma história longa, a história da Guerra de Troia, em versos, escrita, em tese, escrita por um poeta chamado Homero, um poeta cego chamado Homero. Não se sabe sequer se o Homero existiu, há muitas dúvidas, se ele existiu como personagem histórico, ou se a Ilíada é uma criação coletiva de muitas gerações, e Homero foi só uma espécie de personagem que assinava essa história. Isso aí se perdeu, o conhecimento histórico disso se perdeu, mas a história, o poema em si, é muito vivo, está traduzido em todas as línguas do mundo, e é uma das ficções mais influentes, né, que a humanidade tem. A história da Guerra de Troia, todo mundo conhece, a história do cavalo, que os gregos entram dentro do cavalo, e de um cavalo de madeira, cheio de soldados, os troianos botam para dentro da fortaleza, e aí, durante a noite, os gregos saem e matam os troianos e vencem a guerra. O que não se sabe tanto é que essa guerra ela é provocada por amor, né? Ela tem o que deflagra essa guerra é uma intriga amorosa em torno de uma mulher belíssima chamada Helena, que vinha a ser a mulher de um rei grego e que foi raptada, foi seduzida, raptada. O quanto ela compactuou com esse rapto é um pouco obscuro, né? Às vezes ela é um pouco vítima, às vezes ela é um pouco participante muito ativa, dependendo da interpretação que se dê à história. Mas o fato é que a Helena foi conquistada por um troiano, um príncipe troiano, chamado Paris, e levada para Troia. E os gregos resolveram ir lá para resgatar a Helena. Quer dizer, uma guerra terrível que dura 10 anos, em que morrem milhares de pessoas dos dois lados, os principais heróis, os principais guerreiros de cada lado morrem nessa guerra por causa de uma história de amor, de uma disputa amorosa, né? E o interessante é que, mesmo assim, tem uma história anterior ainda, que aí já é da mitologia grega, que a Ilíada recorre muito à mitologia grega, que explica por que o Paris conseguiu conquistar a Helena. Havia uma disputa entre 3 deusas, a deusa da guerra, a deusa da política e a deusa da beleza. Atena, Hera e Afrodite. E Zeus chamou o Paris para ser o juiz de quem ia vencer essa disputa. Chamou um mortal, o Paris era um mortal. E aí a Atena vira para o Paris e fala: olha, se você der a vitória a mim, você vai ter todo o poder na guerra que você quiser. A Hera vira para ele e fala: se você der a vitória a mim, você vai ter todo o poder político que você quiser. E a Afrodite fala: você vai ter a mulher mais linda do mundo, se você quiser. E ele fala: Afrodite vence. Ele escolhe entre o poder militar, o poder político e o amor da mulher mais linda do mundo. Ele escolhe o amor da mulher mais linda do mundo. E depois a gente descobre que essa mulher era a Helena, né? E aí começa a trama toda do negócio. Quer dizer, desde o início, quando a literatura sequer tinha esse nome, já estava lá a história de amor. E aí a gente pode, enfim, pensar em milhões de outras histórias, né? Enfim, e elas sempre acabam mal. Elas sempre acabam mal na literatura. Não quer dizer que o amor sempre acabe mal, não. Eu não acho isso. Eu acho que na vida
na nossa vida o amor pode acabar muito bem. Não quer dizer que ele seja fácil, né? Mas ele pode ter finais, eu acredito nos finais felizes. Mas a literatura gosta do conflito, a literatura não gosta da paz. Ela se alimenta do conflito, né? E o amor é uma das principais fontes de conflito da literatura. É só pensar em Romeu e Julieta, pensar em Riobaldo e Diadorim, no Grande Sertão. Riobaldo e Diadorim tem uma peculiaridade ainda, que é um romance gay, né? Um romance gay discreto, mas porque, enfim, o Riobaldo pensa que a Diadorim é uma mulher, mas não é. E ele é um sujeito profundamente apaixonado. O Grande Sertão é um dos grandes livros da literatura brasileira e tem uma história de amor muito bonita no seu centro, né? O Riobaldo está apaixonado por um cara que ele pensa que é homem, né? No final descobre que era mulher. É um pouco diferente. Mas tem uma frase boa do nosso grande poeta Manuel Bandeira, que dizia que tinha faltado coragem ao Guimarães Rosa para deixar Diadorim ser homem até o fim. Que aí sim seria um grande romance gay. Mas, enfim, um apanhado geral aí. Depois a gente fala um pouco da língua brasileira. Tá bom. Laurentino, hoje, por exemplo, um homem, para fazer uma corte, uma mulher, século XX, século XVI, o que ele faz? Ele pega o celular, usa um aplicativo, sei lá, tem vários, e aí ele descobre a mulher que ele quer relacionar, essa coisa toda. E no século XIX, como é que era o flerte, a corte? Ele era muito mais dissimulado, né? Até porque as pessoas não estavam tão próximas quanto nós estamos hoje. No Rio de Janeiro, por exemplo, os viajantes da época, o Debré, Rugendas, a Maria Graham, que foi preceptora dos filhos da Leopoldina, eles descrevem que as mulheres raramente saíam às ruas, com exceção das escravas. As mulheres ficavam dentro de casa, ficavam atrás no Rio de Janeiro, a arquitetura, antes da chegada da corte, era mourisca, era caracterizada por janelas que tinham treliças de madeira. Eram poucas janelas de vidro, isso só começou realmente a existir depois da chegada da corte. E essas mulheres ficavam observando a rua atrás da treliça. Então, esses romances se davam de uma forma muito mais dissimulada, e elas se cobriam muito mais, usavam véus nas missas, nos rituais da igreja, que era de fato o local que elas podiam frequentar, né? Mas isso era a sociedade branca, portuguesa, tinha a sociedade negra. E aí, realmente, a descrição é o contrário. Uma população muito nua nos trópicos, no sol dos trópicos, né? Com pouca roupa, os corpos exibidos de forma que chocava os europeus que chegavam aqui, eles ficavam realmente assustados com isso. Então, você observa que eram duas realidades totalmente diferentes, a realidade da escravidão e a realidade de uma sociedade que se julgava europeia, mais recatada, mais com vestimentas mais adequadas à África do que ao ambiente tropical do Rio de Janeiro, da Bahia, assim por diante. Esse é um lado. O outro são as histórias de amor que acontecem mais por conveniência política do que por convicção pessoal, né? Então, no século XVIII, século XIX, os reis e as rainhas, os príncipes, não se casavam
porque estavam apaixonados, mas por alianças entre estados, entre casas monárquicas. Então, o Dom João e a Carlota Joaquina se casam não porque se gostavam, como hoje supostamente a gente deveria se casar, mas porque Portugal e a Inglaterra viviam as turras, era uma grande rivalidade na Península Ibérica, e uma maneira de tentar suavizar esses conflitos era justamente promover alianças dinásticas entre essas casas reais, casando os príncipes entre si. E aí, definitivamente, como diz o Sérgio Rodrigues, essas histórias terminavam muito mal. Então, no caso da Carlota Joaquina do Dom João, se conhece muito bem. Dizem que na primeira noite em que eles se encontraram, ela teria quebrado um castiçal na cabeça dele, e outro relato é que ela teria dado uma mordida na orelha do Dom João. E assim foi, eles viveram as turras a vida toda, embora tivessem sido muito produtivos, eles tiveram 9 filhos. Apesar de que os boatos eram que os filhos não fossem do Dom João, com exceção talvez do Dom Pedro. Então, por exemplo, o Dom Miguel, que é o irmão mais novo do Dom Pedro, seria filho ou do Marquês de Marialva, ou do caseiro da Quinta de Ramalhão, em Portugal, onde a Carlota Joaquina costumava passar o verão. E esse é um outro detalhe curioso, porque havia casamentos de conveniência, alianças políticas entre as monarquias, mas os príncipes e as princesas continuavam a se apaixonar. E aí tem as histórias de alcova clandestina, né? A história do Marquesa de Santos, as histórias das escapadas de todos os reis, de todos os príncipes, das princesas, a própria Carlota Joaquina, embora fosse muito feia, há muita história, ela é vista como uma mulher até promíscua, o que eu acho que não é bem verdade, eu acho que foi mais um carimbo político que fizeram em cima da Carlota Joaquina. Mas, então, tem essa história, tem a história oficial, que são alianças de conveniência política, mas sem paixão. E as histórias verdadeiras dos príncipes que se apaixonavam, tinham inúmeras amantes, e tinham os filhos bastardos, que também eram inúmeros, né? Essa história rende, hein? Mas olha, não é só, eu estou falando muito da monarquia porque é século XIX, mas na República isso continuou, né? Nós temos histórias inúmeras do Getúlio, do Juscelino Kubitschek, dos presidentes da República que tinham seus amores secretos, e essa é uma história muito rica, né? Não, isso vai render e o público já está querendo perguntar, mas nós vamos fazer só uma rodadinha com o Sérgio Rodrigues. Sérgio, então, passando do amor na literatura ao amor à língua brasileira. Conta um pouco como é que foi o projeto desse livro. Bom, esse livro está saindo agora mesmo, né? Eu lancei semana passada no Rio. É o segundo lançamento dele aqui em Araxá. Não teve São Paulo ainda, Araxá está na frente de São Paulo. Sempre esteve. Agora, por favor, vocês vão lá e compram o livro, né? Que o mínimo você pode fazer. Sim, vocês vão estar autografando depois que acabar. Vamos autografar depois. Esse livro é o seguinte, ele está muito bonito, é um trabalho, assim, um livro que virou um objeto mesmo, né? Muito bonito, trabalho gráfico, de ilustração e tal. Ele é uma coisa que eu faço há 15 anos na imprensa, que é escrever sobre língua, né? Sobre história das palavras, tirar dúvidas gramaticais dos leitores e tal. Eu já tive colunas em vários lugares. A mais recente foi no site da revista Veja, onde eu tive uma coluna chamada Sobre Palavras, que era diária. E era um consultório mesmo, era um consultório linguístico, assim. As pessoas escreviam para perguntar como é que se escreve, como é que faz, de onde é que vem a palavra tal, se está certo falar isso, falar aquilo e tal. Então, tem uma série de angústias que as pessoas têm, de dúvidas que as pessoas têm, e que, em geral, elas não são tiradas na escola, por alguma razão, ou porque, enfim, a escola tem um outro tipo de enfoque ao ensinar a língua, um enfoque mais careta, talvez, e isso acaba, o tema desse livro e das minhas colunas, né, ele sempre acabava sendo a língua como ela é falada hoje, agora, né? Palavras novas que estão pintando, né? Randômico, por exemplo. Está certo falar randômico?
De onde vem isso? Ou é melhor falar aleatório? Tá certo falar risco de vida? Tem uma corrente que diz que risco de vida é uma expressão que não faz o menor sentido. O certo é risco de morte. Aí a TV Globo embarcou nisso. É uma cascata isso, não tem nada a ver. Risco de vida é uma expressão consagradíssima, perfeita, não tem nada errado com ela. Mas a TV Globo embarcou e acabou levando muita gente atrás dessa crença. Então, assim, eu peguei 15 anos de trabalho, eu tinha uma montanha de textos, escolhi o que era melhor, que me parecia mais substancial e que não tivesse envelhecido também, né? Quando a gente escreve no dia a dia, na imprensa muita coisa envelhece, tem muito a ver com o momento que passou. Só que não é uma coletânea simplesmente, quer dizer, eu peguei esse material, reeditei, reescrevi, fundi coisas, escrevi novas coisas para o livro. Então, é um livro que me deu muito trabalho e me deixou muito contente assim, com o resultado. Tem poucos dias de vida, mas já está dando o que falar, as pessoas estão curtindo. E eu acho que tem a ver com amor também, porque é um olhar amoroso sobre a língua. Quer dizer, ele se chama Viva a Língua Brasileira, não é porque eu defenda que o que nós falamos no Brasil já não é mais português. Não, eu acho que é português, sim. A nossa língua é a língua portuguesa. Mas é a língua portuguesa falada do nosso jeito. Ela não é exatamente igual, como todo mundo sabe, à língua que se fala em Portugal. Existe uma discussão que eu acho um pouco pobre hoje, um debate muito polarizado, e o Brasil está muito polarizado em todos os níveis, né? E em relação às discussões sobre a língua, ele também está muito polarizado. Tem, em geral, essas coisas. Por exemplo, quando teve a polêmica, não sei se vocês lembram, poucos anos atrás, a polêmica do tal livro do MEC, Nós Pega o Peixe e tal, né? Que é o livro de uma linguista que tem uma visão da sociolinguística, que é uma visão bastante moderna da língua, que não está tão preocupada com as questões do que é certo e do que é errado, que diz que essas regras gramaticais têm uma certa arbitrariedade, e que a pessoa que diz nós vai, ela está cometendo um erro segundo a norma culta, óbvio. Mas isso não significa que ela seja intelectualmente prejudicada, né? É uma gramática alternativa, é um modo de falar da região dela, da classe social, do grupo social dela. E vale a pena combater o preconceito linguístico de imaginar que uma pessoa que fala nós vai é uma pessoa burra. Não é assim. Ela pode ser ignorante de uma certa norma, que é a norma socialmente valorizada em todas as línguas, que é a norma culta, padrão, né? A que nós procuramos usar aqui, né? E na qual nós escrevemos nossos livros, né? Isso é uma coisa. O problema é que muita gente parte dessa ideia, que é uma ideia correta, para dizer que, então, não tem que ensinar certo e errado de nada. Não existe certo e errado. E o outro grupo fica gritando assim, não, mas se não existe certo e errado, aí é o fim do mundo, aí vai acabar tudo. Então, assim, tem uma histeria dos dois lados que eu acho que não leva a nada. Quer dizer, é óbvio que a norma culta continua tendo que ser ensinada, e quem mais quer aprender é justamente a pessoa que fala nós vai, porque ela precisa aprender isso, porque ela vai ter um aumento no trabalho dela se ela aprender. Ela não vai perder a namorada no dia que foi convidado para almoçar com a família dela e falar assim, depois do almoço nós vamos ao cinema. Essa pessoa quer aprender. Quando você diz que não se pode ensinar, não se pode falar em termos de certo e errado, que falar em termos de certo e errado é uma posição meramente autoritária, uma imposição de classe, você está traindo as pessoas que mais precisam aprender, ter domínio de um instrumento que é um instrumento socialmente fundamental. E
Escrevendo nesses 15 anos na imprensa sobre isso e respondendo a essas dúvidas dessas pessoas, inclusive, que saem da escola com um déficit de domínio linguístico, eu percebi claramente assim, que tinha uma demanda para isso. Tinha uma demanda que não estava sendo atendida nem pela sociolinguística, que diz que não existe um erro gramatical, e nem pelo pessoal mais careta, que estava insistindo em regras ultrapassadas, que só fazem sentido em Portugal, que nunca fizeram sentido no Brasil, porque não são nascidas na nossa língua, no nosso jeito de colocar os pronomes, por exemplo, que não tem nada a ver com o jeito português, e nem poderia ter, porque nós temos outro ritmo, outra fala, outro tudo, e colocação pronominal é ritmo. Então, assim, é uma tentativa de tornar as discussões sobre a língua mais acessíveis, divertidas, bem-humoradas, às vezes hilárias, eu acho. E é um olhar mais amoroso, mais compreensivo, Eu adoro a língua portuguesa que nós falamos aqui no Brasil. Eu sou completamente apaixonado por ela e sou muito feliz de poder trabalhar com ela todos os dias e ainda me pagarem por isso. Não, realmente, nós ainda gostamos mais de falar o mineirês aqui. Você está chegando em Araxá, mas daqui a pouco você vai ver como o mineirês aqui é radical. Não, e se me deixar uns 2 dias aqui, eu volto a ser mineiro de novo. Porque eu estou morando no Rio há mais de 30 anos. Eu saí de Muriaé com 12 anos. Então, eu já sou um mineiro um pouco adulterado, né? Não, imagina. Mas isso aí, isso volta. Volta no minuto. Olha, vamos abrir para as perguntas, então. Boa noite. Minha pergunta é para o Laurentino Gomes. Meu nome é João Paulo, sou professor de História. E eu estava pensando no momento político do Brasil. Você fez o livro 1808. Daqui a alguns anos, você vai fazer um livro chamado 2016. Aí você vai começar o livro assim, ó. É bom que ele já está trabalhando por mim. Como uma presidente maluca, um vice-presidente ganancioso e um Senado corrupto enganaram a população e mudaram a história do Brasil. Então, eu queria saber a sua opinião sobre esse momento Brasil político, do impeachment de uma presidente. Queria saber também se pela história que você, nos seus livros, estudaram, a história política do Brasil, já conseguia prever mais ou menos esse momento, e o que você espera para o futuro social e político do Brasil? Uau! Eu acho que... Primeiro, eu gosto do seu subtítulo, acho que ele tem uma pegada boa aí. Embora eu não vá escrever sobre 2016, eu já fiz isso, né? Como jornalista, durante 40 anos eu trabalhei com essa história do dia a dia, né? Agora eu estou em busca de um olhar mais distanciado. Então, meu próximo projeto é uma história da escravidão no Brasil, que é uma trilogia que eu pretendo publicar a partir de 2019. Pelo simples fato de que eu acho que esse é o assunto mais importante da história do Brasil. O Brasil foi construído e calcado em escravidão. Então, se você não estudar direito de escravidão, não consegue estudar o Brasil de hoje, não consegue entender o Brasil de hoje, como é que nós nos constituímos. Eu concordo com o Sérgio Rodrigues quando diz que o nosso debate político está muito polarizado, né? Nós estamos gritando, todo mundo está gritando de cada lado e ninguém quer ouvir o outro. Mas eu acho que se você olhar o Brasil da perspectiva do noticiário do dia a dia, da gritaria das redes sociais, dá a impressão que tudo acabou, que o Brasil realmente foi por água abaixo, que não tem solução, e principalmente que a corrupção é endêmica, não só a corrupção, mas também a desigualdade social, a violência, né? Nós temos muitos mitos que nós construímos a respeito de nós mesmos. Um deles, por exemplo, é de que nós somos um povo cordial, pacífico, amigão. Aí você olha as estatísticas e das 50 cidades mais violentas do mundo, 19 estão no Brasil. O que está acontecendo, né?
Mas eu acho que, se você olhar de um ponto de vista histórico, nós estamos vivendo um momento riquíssimo. Então, eu gostaria que realmente, daqui a 200 anos, talvez, um Laurentino Gomes fizesse um livro 2016, 2015, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento tão transformador na nossa história quanto foi a vinda da corte, quanto foi a independência do Brasil. São coisas inteiramente novas. Então, o simples fato de nós estarmos tão polarizados, tão radicais na forma de expressar politicamente, é como se fosse um caldeirão que tivesse sido destampado em pleno processo de fervura. Nós nunca tivemos a oportunidade de fazer isso antes. O brasileiro nunca foi chamado a participar, nunca foi autorizado a participar. Então, nós nos reprimimos as nossas opiniões, e não é por acaso que nós estamos gritando tanto e com tanta ênfase, porque realmente é um momento em que nós temos a oportunidade, temos a liberdade de fazer isso sem que ninguém nos proíba. Então, eu acho que, de um ponto de vista histórico, é um momento precioso. Nós nunca tivemos tanto tempo de democracia no Brasil, são quase 30 anos, são mais de 30 anos, sem ruptura. Ruptura radical, que eu digo, né, como um golpe militar, como a Revolução de 30, ou como a Proclamação da República, que foi um golpe militar. E nós estamos aprendendo a fazer democracia. Democracia é um processo difícil, porque democracia envolve interesse, a tentativa de construir um futuro pela via do consenso, pelo voto, pelas escolhas na rua, com interesses divergentes. Nós temos interesses muito divergentes na sociedade brasileira. Então, não é à toa que nós estamos tão radicalizados, porque realmente são interesses muito divergentes e nós temos que transformar esses interesses em voto e em políticas públicas, em opções públicas. E aí o bicho pega mesmo. Eu acho que é muito natural que nós estejamos vivendo um momento tão radical. E é bom que seja assim, é bonito que seja assim. Agora, eu acho que tem algumas ilusões no horizonte com as quais nós temos que tomar muito cuidado, né? Então, por exemplo, o brasileiro, ele não tem paciência para construir soluções de longo prazo. Então, paira ainda no horizonte uma tentação autoritária muito forte, que nós vemos na rede social. Pessoas muito jovens defendendo o golpe militar, uma solução de força, porque não sabem o que foi sofrer sobre uma ditadura, lutar por liberdade, lutar por democracia. E é interessante que essa tentação totalitária está à direita e está à esquerda também. Tem uma tentação totalitária à esquerda muito forte, de controle dos meios de comunicação, de controle da opinião, cerceamento da opinião do outro. Então, é complicado isso, essa tentação paira no nosso horizonte, porque a nossa história é autoritária. Nós fomos construídos pela via autoritária. Um outro problema é que o brasileiro continua a esperar muito do Estado, que o Estado resolva todos os problemas, resolva segurança, saneamento, educação, e o Estado construa a cidadania. Mas nós não participamos politicamente. E por quê? Porque a nossa história é de não participação. Então, isso para mim é uma grande contradição do momento que nós estamos vivendo. Então, nós desprezamos os sindicatos, as associações de bairros, as ONGs, os partidos políticos, mas nós queremos um Estado que resolva todos os nossos problemas, o que eu acho que é uma certa nostalgia autoritária e até monárquica. Assim, é uma coisa meio freudiana, um pai que vai resolver todos os nossos problemas sem que nós precisemos participar politicamente. E aí isso é realmente um problema, porque se nós não participarmos politicamente da discussão e das soluções, nós não vamos resolver o problema. Até porque tem uma outra contradição também. Nós projetamos no Estado valores, desejos, sonhos, aspirações que, às vezes, nós não cultivamos na nossa vida privada. Então, é muito comum você ouvir o sujeito falar, em Brasília é todo mundo corrupto, fecha o Congresso e bota um general para cuidar do que está lá. E no dia a dia você atropela a lei, você anda pelo acostamento, quando o trânsito está parado, fura o sinal de trânsito, deixa o som ligado, ou joga lixo na rua e corrompe o agente público sempre que isso for da sua conveniência. Preste atenção no Lava Jato. Tem, sim, um grupo de autoridades que está sendo acusado, mas tem um enorme contingente de empresas privadas e pessoas privadas que se beneficiaram da corrupção.
Então, se existe um Estado corrompido, é porque existe uma sociedade corruptora, que se beneficia da corrupção. E eu acho que nós nunca vamos ter em Brasília um Estado mais corrupto ou menos corrupto do que a média da sociedade. Por quê? Porque numa democracia, somos nós que construímos o Estado, nós que construímos o Estado. Então, qual é a solução? É construir cidadania, pela educação, pela cultura. Eu vi aqui no debate anterior, isso ficou muito forte, né? Porque, então, e o que significa também que nós precisamos calibrar as expectativas em relação ao Brasil. Assim, vai melhorar, mas não tão rápido do que nós gostaríamos, quanto nós gostaríamos. Porque nós temos passivos muito antigos, de coisas que não foram resolvidas no passado, escravidão, desigualdade social, falta de educação, assim por diante, mas também uma mudança de mentalidade. Assim, nós precisamos primeiro qualificar a sociedade brasileira, para que essa sociedade mais qualificada possa constituir um Estado também mais qualificado. O inverso é Dom Pedro II, tentando organizar um país dominado pela escravidão, pelo analfabetismo, pela pobreza. E não funcionou. Laurentino, muito prazer. Meu nome é Mara Poliana, eu curso jornalismo. Talvez eu vá fugir um pouco do tema, mas é algo que eu tenho pensado desde muito tempo e que tem me incomodado. Eu aprendi a gostar da história através da sua trilogia. Eu tenho aprendido a gostar, tenho engatinhado ainda. E eu percebi que, quando a gente está no ensino médio, ensino fundamental, a gente não tem muito acesso à história, a disciplina talvez não seja tão aprofundada como nós merecíamos ou precisamos. No seu ponto de vista, né? Por que nós, jovens ou adolescentes, não temos tanto interesse na história, sendo que ela é tão quanto importante como matemática, como português, como outras, né? Gostaria de saber o seu ponto de vista. Eu acho que são várias razões, né? Uma delas é que, como eu falei, a nossa herança é autoritária. E num regime autoritário, se tem uma coisa que você deve desestimular, é o estudo de história. Claro, porque a história é uma ferramenta de consciência, de formação de consciência crítica, de reflexão a respeito de você mesmo. Então, por isso que, assim, a história, ela só germina, ela só floresce num ambiente de democracia, uma história plural, com múltiplas visões. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Você tem história das mulheres, dos homens, dos negros, das favelas, dos empresários, tem de tudo. É uma história plural, é uma história que floresce num ambiente de democracia, de liberdade. Então, é interessante, porque num ambiente de ditadura, vem uma história oficial imposta de cima para baixo, na disciplina de moral e cívica, organização social e política brasileira, você engessa a história. E qual é a melhor forma de você engessar a história? Pela linguagem. Você criptografa essa história, você torna ela uma coisa árida, inacessível para o ser humano comum. Então, é uma história que fica muito difícil, essa história que o estudante tem que decorar nomes, datas, acontecimentos para passar na prova. E ele não entende essa história, ele não consegue entender. Então, acho que uma outra forma de você libertar a história, não só pela multiplicidade de visão e de interpretação, de narrativa, é também pela linguagem. E isso está acontecendo, mas não só pelos jornalistas. Tem muitos bons historiadores fazendo um esforço notável de escrever de forma simples, acessível. Pega, por exemplo, o José Murilo de Carvalho, é uma história que você entende bem, mesmo sendo leitor leigo. A Ângela Alonso, que lançou agora um bom livro sobre o abolicionismo, a Lilian Schwartz, o professor Jean Marcel Carvalho França, da Unesp, são professores que têm um grande conhecimento acadêmico, uma grande densidade metodológica, mas procuram se comunicar com o leitor mais leigo, né? Mas aí, Laurentino, me permita meter a colher aí. O problema maior, eu acho que é na sala de aula, né? A gente bate de novo naquilo que eu acho que é a grande fundação de todos os nossos problemas, que é a educação, né? A gente precisa fazer uma revolução educacional nesse país urgentemente, urgentemente. A gente não vai a lugar nenhum, eu tenho essa impressão. Então, assim, existem realmente grandes historiadores trabalhando na academia, mas eles não estão na sala de aula. Quando chega na sala de aula, o cara quer uma lista de datas e nomes de batalhas que não significam
absolutamente nada para o... Até porque o professor que está em sala de aula não tem tempo, ele está se esfalfando para dar Exatamente. todo o currículo o mais rápido possível. Ele é mal pago, ele é mal orientado, às vezes ele nem sabe muito bem também a matéria, quer dizer, tem isso também. Houve um processo de degradação do ensino, não só público, não só público, mas principalmente que é muito sério e está comprometendo o futuro do país. A gente não vai a lugar nenhum se não resolver isso. A minha pergunta para o senhor Laurentino num país que, isso é do meu ponto de vista, nós, assim, acho que nós não valorizamos, nós somos, como o senhor mesmo diz, meio que engessados no fator histórico. Diga para nós assim como foi a pesquisa do senhor para chegar nesses 3 belíssimos livros e para os próximos trabalhos. Eu fico até assim meio curioso para saber como que foi. Teve muita poeira em biblioteca, etc. Eu sou um jornalista escrevendo sobre a história do Brasil, não sou um historiador acadêmico. Então, a minha técnica é a da reportagem, é o que eu sempre fiz nas redações, só que agora com mais tempo, mais profundidade, com um olhar mais... com mais tempo, inclusive, para corrigir os meus erros, né? Como é que eu faço? Eu primeiro procuro uma boa orientação. Eu acho que o jornalista não pode ser um franco atirador. Ele tem que ter uma boa orientação para entrar num assunto que ele não domina totalmente. Então, no primeiro livro, 1808, eu procurei a orientação de uma historiadora de São Paulo, Maria Odila Leite da Silva Dias, uma grande especialista em Sérgio Buarque de Holanda, que me deu o fio da meada da bibliografia que eu fui puxando em seguida para entender o assunto. O segundo foi, em 1822, foi o professor Alberto da Costa Silva, embaixador, um grande africanista. E assim, mas assim, a minha orientação, na verdade, está na bibliografia. Então, eu leio muito, você tem que ler tudo, tem fontes que se contradizem, então tem que ter um certo discernimento para comparar essas fontes, ver de onde vem a contradição, de onde vem o mito. E depois de ler muito, aí eu faço reportagem, eu vou aos locais em que as coisas aconteceram, porque, curiosamente, tem muita informação lá ainda hoje. Então, você chega lá, vê se o monumento está preservado ou não, o que tem na paisagem, tem informação útil, né? Então, eu fui para Petrópolis, você chega em Petrópolis hoje, tem uma sensação de estranheza. Tem uma sociedade, tem uma antiga arquitetura imperial no Palácio do Dom Pedro, Palácio de Cristal, mas em volta você tem um mar de favelas, de arquitetura de laje nua, que desaba no verão, tem um comércio caótico, vendedor ambulante. Aí você fala, o que aconteceu aqui? Tinha um Brasil real, de escravidão, de pobreza, que naufragou esse Brasil imperial, que era uma miragem na paisagem brasileira do século XIX. Então, eu abro um capítulo do 1889 descrevendo exatamente essa sensação de estranheza ao chegar hoje a Petrópolis. Então, é isso que eu faço. Primeiro, leio muito, procuro a orientação acadêmica adequada, e depois eu vou aos locais e faço reportagem. Eu queria te perguntar se aí nesse livro, que certamente eu vou adquirir, se você falou naquele diabo, daquele gerúndio, que nós vamos estar apresentando, e aqui em Minas Gerais a gente ainda fala assim, nós vamos estar fazendo, nós vamos estar apresentando, então a gente fala assim, e a gente vai estar mandando também para algum lugar, porque desse jeito não dá. Fala-se que esse gerúndio começou com a tradução automática do inglês no immediate future, né? I'm going to study, essa coisa toda. Tem muitos vícios, né? Esse vício não está no livro. Sabe por quê? Porque eu acho que esse vício já foi muito falado. Eu estava querendo abordar coisas que não foram tão faladas ainda. Todos os colunistas de língua já escreveram sobre isso. Não adiantou nada, claro. Não adiantou, não vai adiantar nada. Mas, sabe, o que adianta é as pessoas começarem a se questionar, a pensar, a refletir sobre isso. A nível D, uns 10, 20, 15, 20 anos atrás, era uma praga. Era uma praga mais ou menos parecida com essa desse gerúndio, desse gerundismo.
as pessoas falavam coisas absurdas, né? Eu estou passando mal a nível de fígado. Hoje em dia não se fala mais isso, ele caiu em desuso, né? Mas o gerúndio vai cair também, se o pessoal do telemarketing deixar, né? Porque o telemarketing é uma fábrica de renovação do gerúndio e tal. Eu gosto muito do vou estar depositando o seu dinheiro, porque isso significa que ela vai depositar várias vezes, né? Bem, eu queria estar agradecendo Obrigado. ao Laurentino, ao Sérgio Rodrigues, e dizer que eles vão estar autografando agora os seus livros aqui, conversando mais com vocês. Gente, muito obrigado. Obrigado.